Sexto assunto. Esse é um pouco mais longo, mas você vai suportar um pouquinho. Como um crente deve se portar e vestir-se? Como um crente deve se vestir? Primeiro, nós vivemos uma época de extremos. No passado, os crentes eram muito legalistas, não era? Não podiam nada, parecia aquela burca. As mulheres não podiam cortar o cabelo, quem lembra disso? E quem cortava nos anos 90 não era crente, não. Não podiam se maquiar, não podiam se depilar. Meu irmão, é o fim do mundo. Até o perfume devia ser lavanda, bem levezinho. É um extremo, Só podia usar saia longa. E tem igreja que dizia que nem saia podia usar, só podia usar vestido e de 2 cores apenas. Rosinha, claro, não quero condenar meus irmãos, mas eu acho um exagero, um extremo. Mas nós vivemos um tempo hoje de liberalismo. Até essas igrejas já mudaram muito. Uma época que pode tudo. Alguém que diz assim, Deus está preocupado com o meu interior, Deus conhece meu coração. Entendeu? Deus conhece meu coração. Fala isso para a Receita Federal, para ver o que acontece com o teu coração e com a tua conta bancária depois. Deus vê meu coração, pastor. Então eu queria fazer uma ponderação mais ampla aqui, preste atenção. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor, que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que desta matéria ninguém ofenda nem defraude. Defraudar é roubar. Defraude o seu irmão, é causar prejuízo ao irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita a uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo fala aqui que a vontade de Deus é a santificação, manda fugir de toda a impureza, manda fugir da prostituição, manda saber usar o corpo, não defraudar o seu irmão, e encoraja, dá alguns encorajamentos finais, fala que Deus é vingador, fala também que Deus dá o Espírito Santo, e quem rejeita isso, rejeita o próprio Deus. Primeira coisa, do verso 1 ao 3, Nicodemos fala dessa maneira, resumindo, a vontade de Deus é a santificação. Santificar significa apartar de uma coisa para se apegar a outra. Então Deus chamou o seu povo para ser um povo santo. Não foi assim, Deus salvou você. Então já que eu lhe amei, eu mandei o meu filho Jesus Cristo, eu lhe salvei, agora dê corda. Não, ele diz, já que eu lhe amei, já que eu mandei meu filho, agora eu quero que você que foi salvo e alcançado pelo meu amor, eu quero que você viva uma vida santa. Amém? Isso quer dizer, irmãos, que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida santa. A minha forma de vestir deve refletir essa santidade. Se Deus quer que eu tenha uma vida santa, e Deus quer que meu irmão tenha uma vida santa, quando eu visto uma roupa, eu devo perguntar, essa roupa reflete a santidade que Deus quer na minha vida? Meu modo de viver deve ser santo, meu vestir deve ser santo. Paulo diz assim, nós rogamos
Paulo está assim suplicando e está dizendo: Deus quer que você tenha uma vida santa. Deus revelou a sua vontade. Deus quer que você seja separado. Guarde isso. O cristão atrai não pela semelhança, mas pela diferença. A forma que você se veste aponta para as pessoas o que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa se veste como o coração está cheio. Amém? E Paulo vai dizer assim: fugir da prostituição, no versículo 3. A palavra aqui prostituição é porneia, fugir da imoralidade. E porneia é a palavra mais ampla que existe. Quando o texto diz fuja da prostituição, está dizendo fuja da fornicação, que é o sexo antes do casamento, é pecado. Fuja da prostituição, como adultério, também é pecado. Fuja de toda imoralidade sexual. Com esse texto, de forma ampla, ele está dizendo uma coisa bem prática. O mundo romano era um mundo muito prostituído. O povo grego, desde cedo, os meninos de 16 anos entravam em escolas e eles eram levados à homossexualidade. Quando Paulo diz assim, fuja da prostituição, fuja de toda imoralidade, e ele vivia numa época de muita imoralidade, o que o texto está dizendo é o seguinte: você deve viver de maneira diferente que o mundo vive. Você não pode viver como os gregos vivem. Você não pode viver como os romanos vivem. Você deve viver uma vida santa, uma vida separada do mundo e santificada a Deus. Fuja do adultério. Seja fiel à pessoa com quem você se casou. Fuja da fornicação, não transe antes do casamento. Fuja da masturbação, porque Jesus diz lá em Mateus: quem pelo menos olhar para sua irmã com intenção impura já pecou. E ninguém se masturba pensando no planeta, em Júpiter. Não. Fuja da pornografia. Você está ouvindo? Fuja de conversas e piadas indecentes. Fuja de toda imoralidade. E aqui algumas roupas são imorais. Você está ouvindo? Eu quero muito respeitosamente. E se alguma palavra não sair ajeitada, você vai me perdoando. Eu quero dar um conselho às irmãs. Minhas irmãs, me perdoe. Eu sou seu pastor, 12 anos e meio nessa igreja. E eu estou lhe falando como seu pastor. Eu já vi na porta da igreja homens, veja, os homens foram treinados desde criancinha a pensar besteira e olhar. Desde pequenininho, os homens, quando passa uma mulher, o pai, o tio, o irmão dizia: olha! E aí falava um monte. Desde pequenininho, o homem foi treinado para olhar. Os homens concordam? Levanta a mão. Quem concorda com isso? Então, o homem foi treinado desde criança. Eu já vi algumas irmãs sem a menor noção virar de costas e ficar em posições que todos os homens baixam a cabeça assim. E a irmã não tem noção. A semana passada eu estava aqui, uma irmã, sem nenhuma intenção ruim, se virou e para arrumar as cadeiras assim, ficou numa posição que não deveria. Eu chamei ela na hora e mais 2 jovens estavam com ela. Na hora, chamei Camila e Larissa para ter testemunhas. Assim: minha filha, você não pode fazer aqui, tem um homem atrás de você. Como é que você fica nessa posição? Camila e Larissa estão aí? Estão aí, Camila e Larissa? Estão aqui fora, elas podem testemunhar disso. Na hora eu falei, ela agradeceu e entendeu. Porque os homens, eu já vi homens constrangidos, porque as irmãs não têm muita noção. Ah, pastor, mas aí é maldade da cabeça dos homens. Meu irmão, a Bíblia diz que eu não devo defraudar o meu irmão. O que é defraudar? É roubar. Às vezes algumas pessoas vêm do mundo para a igreja para tentar consertar de vida. Aí tem um bocado de irmã se vestindo sensualmente. Ele diz: meu Deus do céu. Tem uma pregadora, irmã, que veste umas roupas que não deveria vestir. Tem uma pregadora famosa no Brasil. Ela veste umas roupas que não deveria vestir. Mas os homens também erram. Não são só as mulheres, não. Viu? Não são só as mulheres, não. Os homens mostrando seus músculos, andando na rua, não pode. O nome disso chama-se lascívia. O que é o pecado de lascívia? É provocar um desejo que você não vai suprir. É provocar sensualidade na outra pessoa. Está lá em Gálatas.
Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é provocar desejo. O texto diz que a gente deve fugir de toda prostituição, de toda pornografia, de toda imoralidade. Eu devo fugir disso. Então, se eu estou usando uma roupa que provoca desejos, que faz as pessoas olharem para o seu corpo, não está olhando para a sua santidade, está olhando para o seu corpo. A Bíblia diz no versículo 4 que nós devemos saber usar o nosso corpo. E a palavra aqui usar é o mesmo que controlar. Você deve saber usar o seu corpo. Você tem que controlar o seu corpo. Você não pode... Deus lhe deu um presente que é seu corpo. Mas você tem que saber usar esse corpo para a santidade. Os gentios não conhecem a Deus, não temem a Deus, não sabem que Deus é um Deus santo. Deus vai cobrar deles, vai cobrar muito mais da sua igreja. O versículo 6 fala para não defraudarmos nosso irmão. Defraudar o irmão é causar prejuízo, causar dano. Por favor, me escute. Infelizmente, na igreja, tem pessoas que causam dano aos irmãos. Infelizmente, na igreja, tem homens que estão atrás de irmãzinhas para transarem. Há menos de um mês atrás, 2 irmãs comentaram que uns rapazes no bar disseram: vamos para a igreja para fazer isso com as irmãs. Sim, as irmãs não ouviram isso. Se concordarem e quiserem dizer sim, estão ali atrás. Infelizmente tem irmãos que vivem de namorar com uma pessoa, com outra, se deitar. Sabe o que a Bíblia diz? Deus é vingador e Deus se vingará. É isso que o texto diz. Defraudar, então, irmãos, quando eu tiro a santidade do meu irmão, e não é só uma questão de dizer, isso é da cabeça, não, eu tenho que ser responsável com o meu corpo, eu tenho que saber possuir o meu corpo. O texto diz, no versículo 6, que Deus é vingador, que Deus não nos chamou à impureza, mas Deus nos chamou à santificação, versículo 7, e o versículo 8 diz que quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, está rejeitando o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a sermos santos. Amém? 1 Timóteo 2,9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2,9 diz que o traje da mulher deve ser decente, e decente é com pudor, tem que ser decoroso, tem que ser modesto, não pode ser feito falcão, não pode, tem que ter sobriedade, e deve ser de bom senso, e dos homens também. Se você ama mostrar os seus músculos, talvez no exagero, você ama postar fotos sensuais ou fotos musculosas na frente do espelho, fazendo isso ou aquilo, você não está sendo, nem está provocando santidade nas pessoas. Não é decente usar decote, não é adequado você usar um corte lá em cima no seu vestido, não é decente mostrar seus seios, especialmente se eles forem maiores do que o da maioria. Seja sábia nisso. Não é decente sair mostrando seus músculos. Não é sábio usar camisetas regatas e ficar passeando para cima e para baixo, provocando as pessoas. Não é decente usar roupas sensuais. Sua roupa passa uma mensagem. Sua roupa diz algo sobre você. 1 Pedro 3, 1 ao 4 diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, em tudo, irmãos, inclusive no se vestir, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja
esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso quer dizer que você não pode usar uma peça de ouro? Pode. Isso quer dizer que você não pode se enfeitar? Você deve se enfeitar. Perguntaram para Paul Washer: Paul Washer, é pecado se maquiar? Ele disse: não, em alguns casos é obrigatório, tem que se fazer isso. Agora veja, guarde isso por favor. A sensualidade aniquila a sua beleza. Vou repetir. A sensualidade aniquila a beleza da mulher. Mulher sensual não é bela. Ela vira um objeto na mesma hora. Aniquila a santidade que sai da sua boca. Você está dizendo que só tem isso, o seu corpo, que não tem outra coisa. A mesma coisa vale para os homens. Já viu pregadores com as calças apertadas, esquisita? Meus irmãos, não tem nada você usar uma calça com a coisa menor. Eu estou falando desses moderninhos da TV que tem por aí, com a calça lá embaixo mostrando a cueca. Isso não combina, né? Não tem nada você usar uma calça mais moderna, uma camisa, desde que não seja algo sensual, algo que provoque desejos. Então vamos lá. Você precisa se vestir para a glória de Deus. A santidade também é revelada no seu vestir. E eu quero dar um conselho para os homens e para as mulheres. Quando a sua esposa se vestir de maneira sensual, não aceite. E diga: desse jeito eu não lhe acompanho. Eu não sou seu dono, eu não posso lhe prender e nem vou, nem queria lhe prender dentro de casa, mas com você eu não ando desse jeito. Pelo menos é uma forma de eu dizer: não concordo. O homem tem que ter coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está deixando a sua esposa virar objeto de chacota entre as pessoas que passam na rua. Eu já tive de aconselhar homens nesse sentido. E ele dizia assim: mas eu acho tão bonito minha esposa com a roupa assim apertada. Eu digo: você está simplesmente ajudando aos homens a dar em cima de sua esposa. Maridos erram e as esposas também erram quando não repreendem seus maridos. Dica: se você vai usar uma roupa e você tem dúvida, não use. Teve dúvida, não é para usar. Ficou insegura, não use. Se alguém brincou: eita, tu tá com as roupas torando, já ela está lhe criticando sem você perceber. Deu para dizer, porque homem é mais direto. Mulher não fala muito. Vou dar um exemplo. Homem até fala as coisas mais. O homem chega para o outro homem e diz: bicho, tu está acabado, tu está feio. E eles riem, são amigos. Mulher, diz isso para a mulher, para tu ver uma coisa. É intriga, nunca mais são amigas, é raiva. Então as mulheres, elas não vão dizer para você: essa roupa sua está indecente. Ela vai dizer: tu tá que tá. Ela está dizendo. Se ligue na visão, se ligue na visão. Paul Washer dizia assim: a sensualidade é um anúncio público da condição do seu coração. Se portar com sensualidade revela o que está dentro do seu coração e precisa ser rendido diante de Deus. E aí tem as desculpas: mas pastor, a roupa não define o caráter, vai por aí. 1 Coríntios 6, 18, 19, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Amém? Pare com os decotes, pare com as saias lascadas, lá em cima, pare de andar exibindo o seu corpo e postando fotos nas redes sociais. Você está atraindo pessoas interessadas em seu corpo. Você está revelando uma fragilidade do seu coração. Pare de transar antes do casamento, é pecado. Pare com adultério fora do casamento. Pare de se masturbar.
porque Deus é vingador. Mas o Espírito Santo está para nos dar força e graça para lidarmos com isso. Eu espero nas próximas ministrações falar sobre cigarro, falar sobre jugo desigual, falar sobre depressão, falar sobre maçonaria, falar sobre a necessidade de perdão, falar sobre casamento e recasamento, falar sobre jogar baralho, dominó e mais um bocado de coisa, falar sobre a ceia do Senhor, sobre horóscopo, sobre Mega Sena. Tem gente aí que está se escondendo com o negócio da Mega Sena aí, meu Deus. Eu espero conversar com você sobre o véu, sobre o sábado. Amém?